Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Igreja, antes de qualquer coisa, você precisa entender com quem ou para quem está sendo dirigida essa carta a princípio. Hoje fala conosco, mas a princípio essa carta falava com o povo de Israel, os hebreus. O autor, quem escreveu essa carta aqui, dirige àquele povo que vive e cumpre a lei de Moisés, está em obediência a todo o ritual da antiga aliança. E na antiga aliança, o culto, o rito, a forma de culto a Deus era primeiro no tabernáculo, depois no templo construído por Salomão, e depois esse templo reformado e ampliado por Herodes, mas ainda era o templo lugar da adoração. E esse método da antiga aliança, da lei de Moisés, era através do sacerdócio. Preste muita atenção para você entender. Havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote, aquele que estava por cima de todos, aquele que recebia a incumbência de entrar no lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar naquele lugar e oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, buscar o perdão para si de seus pecados e o perdão pelo pecado do povo. Então era assim que os hebreus cultuavam a Deus. Eles estavam debaixo da lei de Moisés e esse era o ritual. Havia muitas outras coisas, muitos tipos de ofertas a serem apresentadas. Haviam datas festivas, haviam datas de comparecer no templo, mas basicamente era isso. O povo era representado pelo sumo sacerdote que fazia a mediação. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Quem entende isso até aqui? E aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele está na tentativa, ele está tentando convencer esse povo de que em Cristo, em Jesus, não há mais necessidade disso. Porque agora Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e nós. Ele é que entra no Santo dos Santos, e no caso não é o templo levantado por Salomão, nem reformado por Herodes, mas ele entrou no santuário que é o céu. E ele intercede por nós, diga glória a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem faz a mediação. É Ele quem intercede pelos nossos pecados em favor de nós. É Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E é isso que o escritor da carta quer dizer a esse povo, porque esse povo, eles estão agarrados à sua lei, agarrados à lei de Moisés, eles estão firmes na sua religião, mas eles precisam entender que agora vivemos a nova aliança, que agora alguém rasgou o véu,
Alguém rasgou a sua própria carne, o véu que fazia separação entre nós e Deus foi rasgado. E isso é tão profundo, igreja, eu não sei se você tem conhecimento disso. No dia que Jesus morreu, no momento que ele deu seu último suspiro, quando ele expirou e disse: Pai, está consumado. Nesse momento, o véu do santuário, lá dentro do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. Esse véu não era um véu como o véu que a gente conhece hoje, um tecido. Se você buscar nas escrituras, era um véu grossíssimo, fortíssimo. Mas ele não foi rasgado por mãos humanas. O próprio Deus fendeu, rasgou esse véu de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. Esse véu que impedia que as pessoas entrassem no Santo dos Santos, mas tinha que ter um representante para entrar ali e oferecer sacrifícios. Por ele primeiro, porque não era santo bastante. Era humano, pecador como todos os outros. E depois pelo povo, e depois pelos outros. Esse véu foi rasgado. E quando o véu é rasgado no templo, Deus está dizendo: vocês não precisam de um mediador mais. Vocês não precisam de um sumo sacerdote que entre nesse templo, que entre nesse lugar santo, que faça sacrifício por si e por vocês. O caminho, o acesso aos céus, o acesso ao trono de Deus está livre para todo aquele que crê, para todo aquele que busca, porque Cristo é o próprio véu que foi rasgado. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso caminho para Deus. Quem entende o que o bispo está falando? Mas a pessoa que escreveu aqui, ele tem esse trabalho, ele está pregando, ele está exortando para um povo que está muito apegado àquilo que cria. Então quem está escrevendo está dizendo: olha, vocês têm algo muito maior hoje do que vocês tinham antes. Antes vocês tinham esse homem santo, esse homem escolhido. Antes vocês tinham essa pessoa, e vocês creem tanto nisso. Vocês acreditam que se um pecador entrar lá, sacrificar por si, sacrificar pelos outros, o sacrifício será aceito. Vocês não duvidam disso. Vocês têm muita confiança nisso. E ele quer dizer o seguinte: se vocês têm tanta confiança de que um pecador escolhido por Deus pode ser o intercessor de vocês, quanto mais o Filho de Deus não será. Quanto mais vocês não têm agora um acesso maior, quanto mais agora vocês não são mais abençoados do que eram. Se vocês têm tanta fé no sacrifício do sumo sacerdote, muito mais fé ainda vocês têm que ter no Filho de Deus. E é por isso que ele diz lá no versículo 16, leia comigo de novo: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, ou confiadamente, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Presta atenção na palavra confiadamente. Aqui quem escreveu está dizendo: não duvide, não duvide. Não duvide, você pode entrar com confiança diante de Deus. Não precisa de animais, não precisa de um intercessor. Ele já abriu o caminho, ele já nos reconciliou com Deus. O sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro substituto, aquele que foi no nosso lugar, a propiciação, aquele que torna propício nós diante de Deus. Ele fez isso. Então, se vocês têm fé no outro sacrifício antigo, da antiga aliança, quanto mais fé vocês têm que ter agora, que este sumo sacerdote fez tudo. E essa palavra fala com a gente, igreja. Essa palavra fala comigo e com você hoje. Sabe por quê? Porque às vezes nós oramos porque sabemos que temos que orar. Nós pedimos os favores a Deus porque aprendemos que é assim que tem que fazer. Olha para mim.
Mas quantos de nós nos achegamos a Deus confiadamente? O que quer dizer isso? Com a plena convicção, total convicção, de que Ele, estando vivo, sendo invisível, mas real, está nos ouvindo e há de nos atender no momento oportuno. Quantos de nós temos o coração queimando de certeza, de esperança, de convicção, de que esse Jesus é o nosso sumo sacerdote? Ele intercede por nós, Ele é a nossa garantia, Ele é a âncora da nossa alma. Quantos de nós? Igreja, desculpa o que eu vou dizer para você agora, mas a gente não pode, na nossa geração, isso serve para mim também, a gente não pode ser cristão apático. Você sabe o que é apático? A pessoa insossa, é uma pessoa sem expressão, sem vida, é uma pessoa que não marca a sua posição no reino de Deus, é uma pessoa que vive mais com desesperança do que esperança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É como eu disse no início: ora porque sabe que tem que orar, aprendeu. Pede porque sabe que tem que pedir, porque Deus é bom. Ele é muito mais do que isso, igreja. Deus tem prazer em ouvir a oração e atender os seus filhos. E é por isso que está escrito: se aproxime confiadamente do trono da graça. Se achegue a Deus com confiança, se achegue a Deus com esperança. Tem gente que ora, posso falar, igreja? Palavras estão saindo da sua boca, mas nem ela tem consciência do que está pedindo para Deus. Sabe aquela coisa no automático? Sabe aquela coisa no mecânico, que liga o botão e funciona, mas sem propósito? Não. Oração e reza são coisas muito diferentes, e tem muito cristão só rezando, fazendo uma prece, fazendo uma reza. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o que você está lendo hoje, te convida a entrar neste lugar, no Santo dos Santos, além do véu, diante do trono da graça, confiadamente. Diga glória a Deus. É assim que você tem que buscar Deus. É assim que você tem que buscar Ele. Com convicção, com confiança. Lembra que eu falei que ele está pregando para um povo que vive numa religião, que vive na antiga aliança? Esse povo era zeloso. É por isso que ele tem todo o trabalho de pregar. Ele tem todo o trabalho de querer entrar na mente desse povo, explicar e fazer esse povo entender. Porque esse povo crê tanto na sua religião, mas crê tanto, que eles acreditam, e não estavam errados. Até Jesus vir, eles não estavam errados. Porque em Jesus começa a nova aliança. Amém, igreja? Então até Jesus era assim mesmo, era desse jeito. E eles têm tanta confiança, que eles ficavam convencidos, convictos. O sumo sacerdote vai entrar, ele vai oferecer o sacrifício, e o sacrifício será aceito, e eu serei abençoado, e eu serei perdoado. Eles tinham plena convicção na sua religião. E agora alguém vem e escreve: se vocês têm confiança lá, como é que vocês não vão ter confiança aqui na nova aliança? Se vocês tinham confiança lá onde o homem pecador intercedia por vocês, quanto mais aqui onde o justo, o santo, o verdadeiro, o nascido de Deus, o enviado de Deus se sacrificou. Se vocês tinham confiança lá num ritual, num cerimonial, quanto mais agora que tudo isso é dispensado, onde você estiver, debaixo de uma árvore, no meio da rua, no meio de uma praça, dentro do seu quarto, dentro da igreja, onde você for, você pode falar com Deus, e o caminho está aberto, e o acesso é livre.
Quanto mais confiança vocês não devem ter. Então, quem escreveu isso aqui está pregando, insistindo, mostrando para essas pessoas que há algo melhor, há algo maior, e elas devem abraçar essa fé em Cristo. Hoje o seu bispo está aqui pregando para você, igreja. O seu Cristo é muito maior do que um ritual, é muito maior do que uma religião, é muito maior do que uma crença em qualquer coisa. E já que Ele é tão maior do que tudo isso, por que você não entra na presença dEle com confiança, com convicção? Já que Ele é tão maior, tão grande, é único, é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, por que a gente é tão apático às vezes? Por que a gente vai orar e só sai da nossa boca e não se tem nenhum fervor? Não confunda com gritos. Não há necessidade de berros diante de Deus. Deus não é surdo. Amém, igreja? Ana orava em silêncio, nenhum som saía da sua boca, mas ela derramava a sua alma, está escrito, diante de Deus, e pedia pelo seu milagre a Deus. É isso que Deus quer ver em nós. Igreja, responda para si mesma essa pergunta que eu vou fazer: como você tem vivido a sua fé? Com que intensidade você tem vivido o seu cristianismo, a sua fé em Jesus? Com que intensidade? Com que fervor? Eu aprendi a vir à igreja, eu aprendi que eu tenho que estar na igreja aos domingos. Você acha? Isso é raso demais, isso é superficial demais. Eu quero que o seu coração queime, incendeie, como nós cantamos aqui, incendeia, Senhor, incendeia. Porque o nosso Deus não é um boneco, não é uma estátua, o nosso Deus não é uma religião, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele entrou no Santo dos Santos, o céu, o santuário de Deus, não aquele feito por mãos humanas, não essas paredes, Ele entrou lá, e Ele tornou livre o acesso ao trono da graça de Deus. Por favor, vamos acordar, igreja. Amém? Diga para quem está do seu lado: vamos acordar para essa realidade. Misericórdia. A gente tem um Deus desse, meu Deus. E tem gente assim: ó vida, ó céus, ó meu Pai, reage confiadamente, com confiança, com toda certeza. Você deve apresentar suas orações a Deus, porque há um mediador, há um intercessor. Diga glória a Deus. Qual é o nome dele? Jesus. E aqui quem escreveu, ele sabe que ele está lidando com um povo muito, mas muito religioso, muito apegado à sua religião. Então ele tem que dar muitas explicações. Eu não li tudo aqui, mas eu convido você a ler na sua casa depois, capítulo 4 e 5. Leia depois na sua casa. Então ele tem que se esmerar, ele tem que se esforçar para convencer esse povo de que eles estão numa nova aliança agora. E que isso é acessível, é gratuito, por isso chama trono de graça. Então ele tem o trabalho de pregar, de escrever, de convencer essa gente de que pode ser diferente. E ele vai dizer quem é esse sumo sacerdote. Ele vai dizer: esse sumo sacerdote, ele viveu como nós, ele andou nessa terra, ele foi como qualquer um de nós, ele foi tentado. Leia aí comigo de novo, lá no versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas,
Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, na tentativa de enfiar na cabeça daquele povo que tudo pode ser diferente, ele vai dizer: olha, não é um qualquer, não é um qualquer, não é uma seita nova que nós estamos pregando. Nós estamos falando daquele que, assim como nós, viveu e existiu nesse mundo, nessa terra, foi tentado. Jesus foi tentado, igreja? Foi. E não pense você que foi só no deserto por 40 dias. Não, o tempo todo. A nossa semelhança está escrito, ele foi tentado. Ele foi tentado em outras áreas da sua vida também. Claro que foi. A nossa semelhança, como a gente também é. Mas ele permaneceu sem pecado, ele permaneceu puro, ele permaneceu santo. Ele não cedeu à tentação. O que o escritor aqui está tentando dizer? Ele está gabaritado, ele está apto a perdoar os nossos pecados, porque ele não pecou. Ele está apto a interceder por nós, porque ele não provou do pecado, não experimentou do pecado. Ele tem autoridade para interceder por nós. Diga glória a Deus. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, ele sabe o que é isso. Quando você está triste, ele sabe o que é isso. Ele provou da tristeza. Quando você chora, ele sabe o que é isso. Ele chorou até lágrimas, suando sangue, suor e sangue. Ele mesmo disse: minha alma está angustiada a ponto de eu morrer, até a morte. Então, quando você é tentado, quando você é provado, quando você passa por momentos em que a sua fé é levada ao extremo, ele sabe o que é isso. E porque ele sabe, e porque ele venceu tudo isso, então ele pode interceder por você junto a Deus o Pai. Amém, igreja? Eu vou encerrar, eu só queria que você fosse aí em Hebreus mesmo, até o capítulo 10, rapidamente. Abra no capítulo 10, versículo 19. Diz assim, 19 ao 23: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, preste atenção, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga glória a Deus. Preste atenção. Ele falou, nós pulamos aqui 5 capítulos e ele volta a dizer: portanto, meus irmãos, tendo ousadia, se você tiver essa fé, essa confiança, essa certeza, você não vai orar como quem simplesmente faz uma reza. Você vai falar com autoridade. Você vai falar com base. Você vai falar com ousadia, com convicção. Amém, igreja? Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui tira o conflito de nós, igreja. Porque às vezes há um conflito: como que eu vou ser ousado na minha oração, eu pecador? Como que eu vou entrar no Santo dos Santos, diante do trono da graça, e orar como o bispo está pregando, e orar como eu estou ouvindo aqui, se eu sou tão falho, se eu sou tão errante,
Não consigo. Minha consciência não deixa eu orar dessa forma. Mas aí está escrito assim: pelo sangue de Jesus. Você não tem que ser bom para falar com Deus com confiança. Você não tem que ser perfeito para falar com Deus com ousadia. O sangue fez tudo isso por nós. Amém, igreja? É por causa dele. É por causa dele. É pelo sangue de Jesus. Bispo, então eu posso falar com Deus com tanta certeza, com tanta confiança, com tanta convicção. Eu posso falar com Deus com tanta ousadia? Pode. Você crê que o sangue dele te lavou? Oh meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? Você crê que o sangue dele te lavou? Então você pode. É pelo sangue de Jesus. Não é pelo nosso mérito, não é pelo que fazemos ou fizemos, é pelo que ele fez. Talvez alguém vai olhar para você e vai dizer: você crente é muito atrevido, você crente confia muito nesse Deus, você não sabe com quem você está lidando, você crente não sabe o seu lugar, vocês são metidos demais, vocês são convencidos demais. Quem vocês pensam que são? Nós não somos nada. É tudo por causa dele, é pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. É ele. Tem tudo a ver com ele. Não tem nada a ver com a gente. Pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Amém, igreja? Amém. O meu desejo, eu vou encerrar aqui, é que você mude o seu posicionamento. Claro, isso não é para todos. Louvado seja Deus, você que já tem esse entendimento, mas eu quero que todos tenham esse entendimento, de que você pode falar com Deus com convicção. Talvez a tua consciência vai te acusar no momento da oração: não, você não pode falar com Deus desse jeito. E aí você vai entrar nesse debate com você mesmo, você vai conflitar com sua própria consciência e vai dizer: sim, pelo sangue de Jesus eu posso. O diabo vai querer jogar na sua cara o seu erro, o seu pecado. Você não pode se atrever a falar com Deus desse jeito. Quem é você? Você sabia que tem gente que não ora mais fervorosamente por causa disso? Porque o diabo joga na cara dela a sua fraqueza, o seu pecado, o seu erro. Mas essa pessoa pode dizer: pelo sangue de Jesus, eu posso. Por causa dele, do sacrifício dele, eu posso entrar confiadamente diante do trono da graça. Por causa do sangue derramado, eu posso. O meu desejo, igreja, é que você venha ter essa convicção, essa fé. Eu não sei quando vai ser a sua próxima oração quando sair daqui. Se você vai orar ainda hoje, se você vai orar amanhã. Mas quando você se colocar para orar, quando você se aproximar de Deus, quando você se aproximar do trono da graça pela fé, ore, mas ore com convicção, ore confiadamente. Ore com plena certeza de fé de que Ele está te ouvindo, Ele está ali junto de você, como um sumo sacerdote, intercedendo por você, e que você vai ter a resposta da sua oração. Você vai mudar o seu jeito de orar se essa palavra entrar no seu coração. Você vai mudar o seu jeito de se relacionar com Deus se essa palavra pregada aqui hoje entrar no seu coração. E os meus pecados? Qual é o sacerdote que vai interceder por mim? É o bispo? Não.
É aquele da antiga aliança, o sumo sacerdote? Não, porque nós já temos um sumo sacerdote. O sacrifício definitivo já foi feito. Esquece o ritual, esquece os homens, esquece a religião. Entra neste lugar, diga: Senhor, eu estou aqui, eu vim te buscar. O Senhor vai dizer: fala, filho, fala, fala com confiança, eu estou te ouvindo. Fala com convicção: eu estou aqui, eu sou o teu sumo sacerdote, eu sou o mediador entre você e Deus, o Pai, quem vai te abençoar. Joga fora essa apatia, joga fora essa coisa morna. Deus não gosta de nada morno. Não está escrito? Quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, não está descendo, não está parado aqui, ó. Deus está falando: eu estou a ponto de vomitar. Está aqui, ó. Não vai. Quem dera fosse frio, quem dera fosse quente, mas morno não tem jeito não. Não dá. Quem está entendendo, igreja? Glória a Deus. Mude o seu posicionamento. Eu quero encerrar dando um exemplo. Eu nem tinha pensado nisso, igreja. O exemplo de Davi e o exemplo do resto do povo de Israel. Quando Golias apareceu afrontando o exército de Israel, o exército de Israel se acovardou. Era um insulto. Aquele gigante vinha, não sei quantas vezes por dia ele vinha, pertinho do exército de Israel, assim, ó. Quem aí vai me encarar? Eu quero um homem. Quem aí? Quem de vocês? Quem vai me enfrentar? E o povo tinha medo. O povo se acovardou. Até que chega um rapazinho lá, parece que caiu de paraquedas, foi levar marmita para os seus irmãos, o almoço deles, que eram soldados do exército. A Bíblia diz: homens grandes, fortes, robustos, nenhum tomava atitude. E aquele pastorzinho chegou ali, trazendo a marmitinha dos seus irmãos. E quando ele olha aquilo, ele fala: o que está acontecendo aqui? Quem é esse? Em outras palavras, Davi dizia: como ele está fazendo isso e como vocês deixam ele fazer isso? Vocês são exército de quem? De Deus? Vocês são exército de Israel? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Ele chega e fala na cara de vocês, e vocês não fazem nada. Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que ele é? Eu vou dar um jeito nisso. Aquele pequenininho, com ousadia, muito diferente dos outros, que diziam ser o exército de Deus, ele disse: eu vou para cima dele e eu vou derrubar esse gigante. Amém, igreja? Amém. É a mesma coisa comigo e com você. Você está travando uma luta, você tem um gigante diante de você, você tem um gigante na sua saúde, você tem um gigante na sua família, você tem um gigante nas suas finanças. E às vezes você está lá: ai Senhor, quem dera eu vencesse. E você está lá, não se ofenda com o que eu vou dizer, igreja, posso falar? Por favor, não se ofenda. Acovardado. A exemplo daquele exército de Israel, tímido, com um Deus tão grande, com um caminho aberto, com os céus abertos diante de você, com um mediador, Cristo Jesus. E você está aí lamentando, quando você devia dizer: ah, doença, ah, miséria, ah, vício. Eu tenho um Deus grande, eu tenho o sumo sacerdote, eu tenho o mediador, e você vai ver o que vai acontecer com você.
Eu vou te vencer pelo sangue, eu vou te vencer por causa dele, eu vou te vencer em nome de Jesus. Essa tem que ser a tua postura. Chega de lamentar, chega de se acovardar, chega de fugir. Enfrente os teus problemas, enfrente as tuas lutas, enfrente as tentações, enfrente o pecado, não com a sua força, mas por causa do sangue dele, do sacrifício dele, você pode entrar na presença de Deus e você pode se sentir mais do que vencedor sobre tudo isso que você está passando. Faltam homens e mulheres com essa convicção. Faltam homens e mulheres com essa plena certeza de fé, de que não fogem, mas enfrentam as lutas, enfrentam as batalhas, confiados em quem? Deus. Em Deus, por causa de Jesus. Quem entendeu essa palavra? Quando Gideão se posicionou assim, Deus disse: eu sou contigo. Eu sou contigo. Apareceu alguém se levantou, alguém entendeu. Alguém entendeu, e eu vou ser com você e eu vou livrar Israel. Será que alguém entendeu aqui hoje, igreja? Você entendeu? Eu não sei qual vai ser a sua próxima oração, mas que seja diferente, que você se aproxime do trono da graça, confiadamente, e você vai falar com o seu Deus, e o seu Deus vai te ouvir, e o seu Deus vai te responder. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar todos, em nome de Jesus.